Imagine um lugar onde você abre os olhos bem cedo pela manhã e está realmente congelando. Não é um clima normal de inverno e você precisa se esforçar mais do que nunca para sobreviver. E você é um adulto e tem até uma família para cuidar dentro de casa. Portanto, você precisa ter uma vontade forte e disciplinada. Você precisa sair da cama e aquecer sua casa. Então, qual é a temperatura mínima na qual um ser humano pode sobreviver em qualquer região? Neste momento, há uma região no mundo chamada Yakutsk, localizada na região da Sibéria, na Rússia. Yakutsk, ou República de Sakha, é apenas uma das repúblicas autônomas que compõem a Rússia. Essa república tem uma enorme área de superfície de mais de 3 milhões de pessoas. Portanto, ela é maior do que a maioria dos países do mundo que você conhece. No entanto, como as condições climáticas são muito desafiadoras, estima-se que apenas cerca de 970 mil pessoas vivam ativamente nessa enorme área. Cerca de metade dessa população é composta por Yakuts e o restante por russos e outros grupos minoritários. Yakutsk é considerada a cidade mais fria do mundo. As temperaturas lá podem cair facilmente de 20 a 49 graus Celsius negativos, especialmente no inverno, e as pessoas têm de viver em um clima congelante de até 71 graus Celsius negativos. Quando você olha ao redor, tudo é branco. Há neblina na maior parte do tempo e ninguém consegue se ver. Muitos aparelhos tecnológicos não funcionam lá, os canos de água congelam e há frequentes cortes de energia. Os escapamentos dos veículos congelam e as pessoas podem aproveitar minimamente os benefícios da vida moderna. Quando as pessoas do mundo exterior pensam na Rússia, elas pensam apenas em Moscou e em lugares como São Petersburgo e visitam principalmente essas duas regiões. As regiões da Sibéria, como Yakutsk e a República de Sakha, não são visitadas apenas por pessoas que vivem em outros países, mas também pela maioria da população da Rússia. De Moscou a Yakutsk, por exemplo, são 8.400 quilômetros de estrada. Como seria extremamente difícil percorrer esse trajeto de carro, é necessário fazer um voo de 7 horas. Isso ocorre porque Moscou fica na extremidade mais ocidental da Rússia, enquanto Yakutsk fica em uma das linhas mais orientais da federação. De fato, até mesmo esse é outro indicador da grande área que a Rússia possui. Por exemplo, a principal fonte de aquecimento para as pessoas de lá é o fogão a lenha, que queima continuamente por quase 9 meses do ano e nunca é apagado. Manter-se aquecido é mais importante do que encontrar comida em Yakutsk. Se a temperatura corporal cair abaixo de um determinado nível, você pode ficar gravemente doente e perder a vida. Em Yakutsk, as pessoas compram mantimentos e produtos de mercado que são congelados espontaneamente devido ao clima frio. Os mercados de peixe são os principais. Como o clima não é adequado para a agricultura e o cultivo de vegetais, a população de Yakutsk se alimenta principalmente de peixes pescados em lagos congelados. Eles trazem para casa um peixe congelado do mercado e usam facas afiadas para remover as escamas. Não há ninguém que viva em Yakutsk que se recuse a comer peixe dessa maneira. As papilas gustativas das pessoas estão acostumadas a isso, e comer peixe congelado cru se tornou o prato nacional. Eles dizem que fatiar o peixe cru é extremamente útil e delicioso, além de protegê-los do frio para sua saúde. Há outra questão na região que é tão importante quanto manter-se aquecido e encontrar comida: o problema da água potável. Não há estações de tratamento de água ou empresas que vendam água potável pronta em Yakutia. Portanto, é muito importante poder fornecer água potável limpa, porque durante os longos meses de inverno, os encanamentos das casas para a água potável congelam e são cortados. Para obter água, as pessoas vão para os rios, onde há água limpa, e trazem blocos de gelo para casa para se abastecerem. É claro que os blocos de gelo não estão prontamente disponíveis no rio. É preciso muita força e trabalho para quebrar o gelo do rio. As pessoas cortam as camadas de gelo com ferramentas motorizadas de corte, arpões e machados, e as removem em pedaços. Esse não é um trabalho para uma única pessoa. É por isso que o povo de Yakutia precisa se unir para sobreviver.
Depois que todo o trabalho é feito, os blocos de gelo são transportados em tratores e distribuídos para as casas. Quando a água fica baixa, eles jogam os blocos de gelo que trazem para casa em barris de água limpa. Eles usam facas para quebrar os blocos de gelo para que derretam mais rapidamente e se transformem em água. Quando o gelo dentro do barril derrete, eles usam a água para lavar as mãos e o rosto e até mesmo para beber. Em resumo, se você mora em Yakutsk ou é hóspede na casa de uma família, não espere a água sair das torneiras. Pegue uma tigela e use toda a água que precisar dos barris de água limpa localizados em um determinado canto da casa. Se você mora em Yakutsk e tem um filho, a vida se torna mais difícil para você. As estradas estão sempre cobertas de neve e gelo. As crianças da região têm de ir à escola enquanto estiver mais quente do que 55 graus Celsius negativos. Se a temperatura chegar a 70 graus negativos, as aulas são suspensas por um tempo e espera-se que a temperatura aumente. Portanto, as pessoas dessa região levam a vida de acordo com o curso da natureza. O principal objetivo das pessoas aqui não é comprar uma casa, um carro ou ficar rico, mas sobreviver e proteger suas famílias nas condições climáticas mais adversas do mundo. Até este ponto, vamos supor que você tenha saído da cama, aquecido a casa e ido ao banheiro para fazer suas necessidades. O próximo passo, é claro, é tomar o café da manhã. O que você acha que a população local de Yakutsk come no café da manhã? As pessoas preferem comer o máximo possível de alimentos gordurosos no café da manhã. O motivo é que os alimentos gordurosos armazenam muita energia e mantêm você aquecido. É por isso que você provavelmente comerá panquecas gordurosas e alimentos cremosos no café da manhã. Não há muita variedade no café da manhã, e eles comem panquecas como pão e as mergulham em geleia. Elas não usam geladeiras em suas casas e não há necessidade delas. As pessoas armazenam seus alimentos em uma área externa da casa ou em uma área fria dentro da casa, onde não há aquecimento. E quando você sai de casa, não há um fogão a lenha crepitante ao seu lado. As pessoas em Yakutsk estão acostumadas a usar pelo menos 4 ou 5 camadas de roupas, e fizeram disso um modo de vida. Ao sair de casa, as pessoas usam casacos de pele e sapatos com isolamento contra o frio. Isso não é uma questão de escolha, mas uma necessidade de sobrevivência. O tempo lá fora está muito frio, portanto, se você ficar do lado de fora por mais de meia hora, poderá ter alguns problemas. Por exemplo, mesmo que você cubra todas as partes do seu corpo, seus cílios e sobrancelhas não conseguem se livrar do congelamento depois de algum tempo. Portanto, você precisa chegar rapidamente aonde precisa ir. Por outro lado, o Sakha é um dos grupos linguísticos mais antigos da raça humana e é a base de todos os grupos linguísticos da Ásia Central. Portanto, é bem diferente do russo. Uma pessoa de Yakutsk que está começando a estudar tem que aprender sua língua materna e um idioma diferente, como o russo, ao mesmo tempo. Porque os jovens que estudam podem não querer ficar dentro das fronteiras de Yakutsk. Se eles quiserem se expandir para outras regiões da Rússia, o russo é uma grande necessidade para a vida profissional. O russo é um idioma amplamente falado não apenas dentro das fronteiras da Rússia, mas em todo o mundo. Há também uma prática incomum nas escolas de Yakutsk, em que os alunos recebem brindes ao final de quase todas as aulas. As pessoas em Yakutsk comem com muita frequência e regularidade porque precisam se manter energizadas contra o frio. É por isso que as crianças recebem guloseimas como frutas, bebidas, doces ou alimentos entre as aulas. Em Yakutsk, as famílias mandam seus filhos para a escola por conta própria, mesmo que esteja muito frio. A distância entre os assentamentos e a escola é muito curta e todos os habitantes locais se conhecem. Os vilarejos de Yakutsk são habitados por comunidades de menos de 1.000 pessoas e os moradores são muito unidos. As pessoas cuidam e protegem umas às outras. Nos vilarejos de Yakutsk não há racismo, discriminação étnica, sequestro ou terrorismo. Afinal, quem se incomodaria com essas coisas na região mais fria do mundo? Metade das pessoas que vivem nesse país autônomo são do próprio povo, Sakha, Yakutsk. Portanto,
Não há pessoas perigosas vindo de fora e tentando atrapalhar a vida das pessoas em Yakutsk. A vida na cidade de Yakutsk tem que ser feita em carros e micro-ônibus. Mesmo que as pessoas morem no centro da cidade, não podem se deslocar muito a pé. Não apenas as camadas de neve são muito grandes e dificultam a caminhada, mas depois de 20 ou 30 minutos de caminhada, você morre congelado. As pessoas usam o transporte público para não ficarem doentes. A temperatura média geralmente é de 50 graus Celsius negativos, o que é considerado normal para a vida na cidade. Além disso, a fumaça dos escapamentos dos carros se transforma em smog em poucos segundos. Portanto, a menos que você tenha olhos de elfo, não conseguirá enxergar a mais de alguns metros de distância. Além disso, as pessoas não usam óculos de proteção ao ar livre sempre que possível, porque o metal gruda no rosto no frio congelante. Se as lentes grudarem na pele, as bochechas e a área dos olhos podem ser gravemente danificadas. Além disso, ninguém sai em Yakutsk a menos que seja necessário. As pessoas só vão à cidade para fazer compras e em ocasiões obrigatórias. Especialmente no inverno, escurece completamente por volta das 17 horas, e as pessoas se retiram para suas casas. Durante o dia, você vê todo mundo usando casacos, peles grossas, gorros e cachecóis. Porque a vida em Yakutsk é 2 ou 3 vezes mais fria do que uma geladeira. Especialmente se você tiver um carro pessoal e não cuidar dele mais do que o normal, ele logo quebrará. Não há estacionamentos subterrâneos em Yakutsk, portanto os veículos estão sempre do lado de fora. Por esse motivo, os veículos devem ser isolados com coberturas grossas. Ao caminhar pela cidade, você pode ver que muitas coisas na beira da estrada estão congeladas. As pessoas até mesmo secam suas roupas de maneiras pouco ortodoxas. Como os aparelhos elétricos não estão funcionando corretamente e os canos de água estão congelados, as pessoas lavam suas roupas à mão e depois as secam ao ar livre. Mas o problema é que as roupas das pessoas congelam como papel e elas precisam aquecer as roupas congeladas para vestir roupas limpas. Você pode até mesmo fazer experimentos simples como este sobre o frio que faz lá. Você também pode obter ideias sobre o frio do clima a partir dos lanches que as pessoas comem. Você também pode visitar museus de gelo e esculturas de gelo nas cidades. Esses locais feitos de gelo nunca derretem e permanecem originais em todas as épocas do ano. Eles as chamam de áreas de permafrost. Significa permafrost. Em Yakutsk, esses solos congelados que estão sob o solo não se deterioram de forma alguma, e os itens neles contidos podem permanecer durante todo o ano sem derreter. Quase todas as casas em Yakutsk são de madeira. As casas de madeira mantêm o interior da casa mais quente e permitem que o calor do fogão a lenha permaneça em seu interior. Os animais da região são espécies que conseguiram se adaptar ao clima frio, tanto que eles podem sobreviver a temperaturas de até 70 graus negativos sem congelar. Quando você for lá, verá que cavalos, veados e cães têm a lã mais grossa possível. Historicamente, as espécies animais mais resistentes conseguiram sobreviver na região, enquanto outras nunca conseguiram sobreviver ao frio siberiano. Em Yakutsk, consertar, reparar ou fabricar itens domésticos não é um tipo de ocupação. São atividades que todo homem adulto deve conhecer e realizar. Em seu tempo livre, os homens da casa vão para a sala de trabalho e fazem coisas. Elas até instilam essa característica em seus filhos homens. Esse hábito é mais do que um hobby. É uma necessidade para a sobrevivência. Por exemplo, seu carro quebrou, ou seu telhado está com vazamento, ou sua casa de madeira tem rachaduras e você precisa consertá-la. Como chefe de família, cabe ao homem resolver esses problemas. Porque ninguém de fora virá à sua casa a 70 graus negativos e consertará seu telhado ou conhecerá suas facas para que você possa cortar carne, meus amigos. Todos precisam se cuidar nessa geografia fria. O peixe também é pescado em grande quantidade em Yakutsk. Como é impossível cultivar frutas e legumes devido ao clima rigoroso, as pessoas vão pescar em massa nos rios congelados. O gelo dos rios e lagos é quebrado com arpões perfurantes e, em seguida, uma rede é lançada na água sob o gelo. As pessoas ficam ao lado da rede por horas e esperam que o peixe entre nela. Para o jantar,
As senhoras da casa cozinham os peixes que pegaram nos rios de Yakutsk mencionados anteriormente. Primeiro, eles limpam bem o peixe e depois o cozinham. Como eles comem peixe quase todos os dias, não se preocupam com métodos adicionais como grelhar. Eles cozinham e comem em uma panela cheia de água salgada. Além disso, se você for a restaurantes em Yakutia, poderá se deparar com pratos com os quais não está acostumado. A culinária Yakut é baseada em leite, carne vermelha, peixe e frutas silvestres. Nesse ponto, eles podem consumir carne de cavalo e peixe crus ligeiramente congelados. Eles têm um prato tradicional chamado stroganina, que é uma truta congelada crua cortada em fatias finas. Aqueles que comeram o peixe cru dizem que a carne é muito macia e fresca ao paladar. Ao mesmo tempo, disse que essa carne é extremamente nutritiva para as condições frias do inverno. A carne e o fígado congelados de cavalo também são indispensáveis para os Yakuts. Por exemplo, após a era glacial, os Yakuts sobreviveram comendo carne crua de cavalo e sua linhagem sobreviveu até hoje. Portanto, as famílias de Yakutsk têm um grande respeito pela carne de cavalo. Além de comer carne de cavalo, eles também bebem muito komis, um leite de égua fermentado, em suas refeições. Eles o servem frio em xícaras específicas para os Yakut. Se você conhece a cultura da Ásia Central, talvez já tenha experimentado carne e leite de cavalo. Portanto, você não encontrará dificuldades em termos de gosto. Se você for hóspede de uma casa em Yakutsk, talvez tenha grandes dúvidas sobre o banheiro. Como já dissemos, os canos dos sistemas de infraestrutura congelam e a água limpa não entra na casa. O mesmo acontece com os banheiros, pois, devido ao clima congelante, os ralos dos banheiros das casas não funcionam. Por isso, foram construídos banheiros móveis do lado de fora das casas, e as pessoas os utilizam durante o frio intenso. Quanto aos chuveiros, como faz muito frio, as pessoas só podem tomar banho uma vez por semana. E isso provavelmente acontece aos domingos. É claro que a ducha aqui não é com água que flui da colina. Eles têm uma cabana de banho do lado de fora da casa. Nessa cabana, um fogo a lenha é aceso e um banho é preparado. A área do chuveiro é aquecida por cerca de 5 horas e o banho atinge a temperatura necessária. Na vida cotidiana, o povo de Yakutsk não tem muitos hobbies e atividades. Além de jogar bola de neve, as pessoas ocasionalmente jogam futebol no solo congelado ou gostam de andar de trenó e esquiar. Essa região também é famosa por seus diamantes. Se você olhar as lojas em Yakutsk, verá que algumas delas vendem joias e acessórios com diamantes. Além disso, a Sibéria sempre foi a região de mineração mais produtiva da Rússia. No passado, os criminosos eram enviados para as minas da Sibéria para serem punidos. Ou aqueles que queriam trabalhar nas minas e ganhar dinheiro vinham para a região de Yakutsk e trabalhavam nas minas próximas. Ainda hoje se sabe que a Sibéria tem depósitos de diamantes muito importantes e, nesse sentido, possui minerais valiosos. Essa é geralmente a vida rotineira do povo Yakut em Yakutsk. Mas você consideraria viver nos tempos modernos em um lugar isolado do mundo e a quilômetros de distância das áreas vitais mais importantes do mundo? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Também gostaríamos de agradecer aos nossos assinantes que apoiam nosso canal com sua inscrição. Até mais!